O seu milagre já tem data, já tem hora, já tem prazo determinado por Deus para acontecer. Escute, preste bastante atenção, pare tudo que você está fazendo agora, porque Deus me trouxe aqui para direcionar uma palavra de preparação espiritual, porque Deus me disse: Samuel, eu escolhi o meu servo, escolhi a minha serva para viver o milagre, para usufruir o milagre, porque o tempo de Deus para você viver grandes milagres chegou. E Deus manda dizer assim, que quando Ele quer fazer, Ele marca o encontro, Ele marca o dia, marca a hora, dá a sentença, e Ele não pede permissão, Ele não pede licença, Ele não pergunta se pode, Ele desce na terra, Ele vai lá e faz acontecer, porque Ele sabe o que é melhor. Ele disse para mim: Samuel, entregue essa mensagem, profetize sobre a vida do meu servo, profetize sobre a vida da minha serva, e eu tenho algo de Deus aqui hoje. Eu tenho algo de Deus para entregar para você. Deus falou para mim: Samuel, vai chegar uma pessoa aqui que há muito tempo tem enfrentado lutas, que há muito tempo o diabo tem se levantado para tentar tirar a esperança do coração dele. O diabo tem tentado se levantar para tentar tirar a perspectiva, a esperança do coração dela. O diabo tem tentado tirar a paz, tem tentado fazer com que o servo de Deus ele desanime. Porque veja se não é verdade que eu vou falar para você. Não tem hora que a gente desanima, não tem hora que a gente cansa, que a gente olha para um lado e para o outro e parece que tudo vai desmoronar. Parece que o céu se fechou, parece que tudo, parece que tudo tem colaborado para fazer a gente abaixar a cabeça e desistir. Parece que tudo se virou contra nós. Parece que a vida tem pregado uma peça. Tem momento da vida que a gente enfrenta fases obscuras, e Deus está falando com alguém aqui que tem enfrentado maus bocados. Eu sei que é com você, porque Deus me disse que os escolhidos, só de cara, já de entrar nessa mensagem, já vão sentir. Você sentiu. Assim que você entrou aqui, que eu comecei a falar, você sentiu no teu coração que essa mensagem é para você. Você sentiu no coração Deus falando contigo. Você sentiu no teu coração Deus bradando aqui, bradando aqui no teu peito, no teu coração. Deus tocando em você de dentro para fora. Porque Deus está falando com alguém que tem enfrentado lutas, que tem enfrentado dificuldades, que tem passado por turbulências na vida, que tem dito assim em determinados momentos: se Deus não falar comigo, eu não sei se eu vou conseguir suportar. Se for mentira, você pode até ignorar, procurar outra coisa. Agora, se for verdade, me empreste um pouquinho do seu tempo. Eu não quero muito não, eu só quero que você me dê um pouquinho da tua atenção. Talvez a sua vida seja muito corrida, talvez você esteja cansado, queira dormir, eu não sei. Mas Deus me disse: eu quero falar, Samuel, urgente com alguém. Com meu servo, com a minha serva, eu tenho um tratar diferente. Eu tenho um operar diferente, eu tenho um agir diferente. Na vida desse homem, na vida dessa mulher, eu tenho um agir diferente, um efetuar, um trabalhar diferente, que não pode ser deixado para depois. Confirme aí nos comentários, digita assim: pastor, essa mensagem é para mim. Essa palavra, ela veio diretamente de Deus para a minha vida. Deus sabe que você estava precisando urgentemente ouvir esse recado hoje. E Deus manda dizer assim:
Não vai ficar para depois. Não vai ficar para depois. Deus não vai deixar para depois, porque o que Ele tem para fazer contigo, Ele tem para fazer com pressa. Ele tem para fazer com pressa. E Deus me disse que, Samuel, eu tenho 3 milagres, 3 milagres no contexto espiritual, na vida do meu filho. Eu tenho alguns milagres para tratar em 3 pontos específicos da sua vida. O Senhor manda dizer assim: se prepare para viver milagre. Porque em 3 pontos específicos da sua vida, Deus vai atuar. Deus vai operar. Sabe aquele momento que você olha para um lado e para o outro, você vê tudo dando errado, e você começa a se perguntar: o que foi que eu fiz para merecer tudo isso? Por que para mim tudo é mais difícil? Eu sei o que você está passando, porque eu também já passei por isso. Já teve um momento de eu dizer assim: Deus, quando que tudo isso vai acabar? Quando que vai chegar a minha vez? Porque parece, guerreira, parece que as coisas, elas são difíceis só para nós. Você olha para fulano, tá dando certo. Você olha para ciclano, tá dando certo. Você olha para A, para B, para alguém da família, para alguém da casa, tá dando certo. Mas para você parece que tudo dá errado. Eita! Parece que tudo é difícil só para você. Mas só que na vida tudo tem a ver com processo. Na vida tudo tem a ver com processo. Quem olha para você hoje nem imagina quem você vai ser lá na frente. E Deus está dizendo hoje: deixe de lado a comparação, não se compare com os outros. Não fique medindo a sua vida com a vida de fulano. Não fique se comparando com fulano, porque fulano venceu, porque fulano cresceu. É muito fácil. Eu digo por experiência própria. É muito fácil a gente olhar para fulano que está vivendo uma fase boa hoje e dizer assim: ah, Deus, está dando certo para fulano. É porque a gente só consegue ver fulano e ciclano muitas das vezes quando ele está prosperando e crescendo. Mas a gente não viu a fase difícil que ele enfrentou para chegar aonde ele chegou. A gente não viu a labuta, o sofrimento, as pelejas que ele passou para ele chegar aonde ele chegou. Quem olha para você hoje nem imagina onde você vai chegar, e vai ser da mesma forma. Quando você estiver lá em cima, que você estiver crescendo, que você estiver prosperando, alguém vai olhar para você e vai dizer assim: ah, tá dando certo para ela, tá sendo fácil para ele, ele está prosperando, ela está crescendo. E tem alguém também que quando você começar a crescer, vai começar a se igualar, a comparar a vida dele com a sua, vai dizer assim: por que dá certo para ela e para mim não? Cada pessoa tem a sua fase, cada um tem o seu processo. Quem olha para mim hoje, eu, pastor Samuel, eu já passei por tanta dificuldade, e eu já contei aqui o meu testemunho em alguns vídeos que eu postei aqui no canal, no meu perfil. Eu já contei o meu testemunho daquilo que eu já enfrentei, daquilo que eu já passei. Já perdi carro, já perdi saúde emocional, já entrei em crise, depressão, síndromes, pânico, já fui ameaçado de morte, já passei por processo, já passei por psiquiatra, já tive que ver a minha casa sendo ameaçada de despejo por falta de dinheiro para pagar a parcela, e eu ver mais de 3 parcelas atrasadas, ver água, luz cortada, dormir no escuro, passar uma semana dormindo no escuro. Só Deus e eu sei o que eu passei.
de olhar as coisas tudo dando errado, as portas se fechando, e eu dizer assim: eu tenho que fazer alguma coisa. E eu pegar um fardo de água, arrumar dinheiro, 20 reais, eu peguei 20 reais. Eu juro para você, eu saía de casa às vezes com 10, com 20 reais, que era o único recurso que eu tinha. Ia no centro da cidade e comprava um fardo de água por 8 reais, que vinha 12 garrafas de água. E vendia cada garrafa de água a 2 reais. Um fardo que eu comprava por 8, fazia por 24. Vendendo a unidade a 2 reais no centro, nas filas do banco. E daquele fardo que eu comprava por 8, eu fazia 24. Depois eu ia lá, comprava mais 3 fardos, e assim eu multiplicava o meu dinheiro. Chegava no final do dia, saía com 10, voltava com 90, voltava com 100. Às vezes dava bom, voltava com 150. Fazia 150 com 10 reais que eu saía de casa no bolso. Ah, pastor, então era bom. Não é bem assim. Para mim, eu achava bom porque era um trabalho digno para mim. Mas a minha esposa achava que era humilhação. Porque para muitos, se submeter a ter que estar num sinal, numa fila de banco, no semáforo, batendo no vidro de um carro, oferecendo para uma pessoa na rua, para muitos é sinônimo de humilhação, e tem alguns que enxergam isso como pedido de esmola. Eu já fui taxado, criticado, humilhado. Ah, o pastor não tem fé. Ah, bichinho, cadê o Deus dele? Tá na fila do banco vendendo água, tá no semáforo, tá no centro da cidade, um sol causticante na minha cabeça, e eu com garrafa de água dizendo: moço, compra aqui, me ajude. O senhor pode me ajudar comprando essa garrafa de água? Eu passei quase 6 meses vendendo água no centro, trazendo mantimento para dentro da minha casa, para que assim eu pudesse pagar água, pagar luz, comprar comida, pagar parcela de casa e ter o que oferecer para minha família. Só Deus e eu sei o que eu passei. Um carro quebrou, não tinha dinheiro para ajeitar, praticamente dei o carro de graça, perdi mais de 10 mil. Passei por muitos perrengues. Teve um momento que eu estava em uma lanchonete, fui comprar lanche, fui comprar um suco, fui comprar um hambúrguer ali, e chegou um cara assaltando o lugar, apontou a arma na minha cabeça e me ameaçou. Eu não tinha um trocado, não tinha celular, não tinha nada para oferecer. Eu vi o semblante daquele cara revoltado, era como se ele tivesse sob efeito de substância. Era como se ele tivesse drogado, alterado, gritando, as mãos balançando, tremendo, e furioso porque eu não tinha nada para dar. Eu peguei a minha carteira, que só tinha documento e cartão. Os cartão tudo sem dinheiro, tudo vazio. Eita Jesus. Entreguei na mão dele, levantei os braços, abaixei a cabeça e eu disse: Senhor, cuide da minha família, porque eu não sei se eu vou sair daqui vivo. 2 semanas depois desse incidente, eu vi a minha casa sendo assaltada. Eu ia chegando em casa, eu vi o assaltante saindo de dentro da minha casa. Só para você ter ideia, foi tudo desmoronando, uma coisa atrás da outra. Só que hoje eu estou passando por uma fase em que eu digo assim: Deus me exaltou, Deus me honrou, Deus tem me abençoado, porque hoje eu tenho um carro bom, tenho uma loja que Deus me colocou para administrar junto com a minha esposa. Deus deu uma loja para mim e para minha esposa. Hoje quem cuida da loja é minha esposa. Eu tenho um escritório em casa, tenho um carro bonito. Não é um carro exorbitante, é um carro popular, mas eu acho lindo, um carro bom para mim sair com a minha família.
Não estou falando isso para me engrandecer. Estou falando isso porque é fase. Quem olha para mim hoje e diz assim: tá dando certo para ele, tá sendo fácil para ele. É fácil. É porque muitos só conseguem enxergar quando as coisas estão dando certo, mas não quer passar pelo que a gente passou. E muitas das vezes, para você poder chegar na linha de chegada, muitas das vezes para você chegar do outro lado, de posse de vitória, podendo levantar o braço e dizer: eu estou vivo, eu venci, eu conquistei, eu enfrentei a guerra e estou de pé, estou vivo. É necessário você passar pelo processo do campo de guerra, das dificuldades, para chegar do outro lado. Eu sei o que eu passei. Você sabe o que você está passando. Então eu não posso hoje olhar para fulano e dizer: fulano tem vida boa, tem casa boa, tem carro bom, fulano prospera, fulano é isso, fulano é aquilo outro, e tentar medir a minha vida dele e dizer: para ele está sendo fácil, para ele está dando certo. Eu não sei o que ele passou. Talvez ele tenha comido o pão que o diabo amassou. Talvez ele tenha passado noites em claro como eu passei, com ansiedade, sem conseguir dormir, cheio de preocupação, com meu coração amargurado, chorando, sem conseguir dormir direito, passar a noite em claro, agoniado, dizendo: Deus, e agora o que vai ser de mim? Porque a preocupação que vinha era sobre o outro dia, porque o dia que a gente estava já estava difícil, mas a maior preocupação é como que ia ser amanhã. E talvez você esteja hoje dizendo: Deus, o meu dia, eu já enfrentei o que eu tinha de enfrentar, mas eu não sei como é que vai ser amanhã. E fica aquela preocupação: e o amanhã como que vai ser? O que eu vou fazer amanhã? Onde eu vou buscar recurso? E Deus está dizendo hoje: entregue na minha mão, entregue, porque chegou o momento de você brilhar. Isaías capítulo de número 60. Deus fala com o profeta dizendo assim: levanta, levanta e resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta, guerreira. Levanta, guerreiro, e resplandece. Jesus está dizendo: não baixa a cabeça, não deixa a dificuldade te derrubar, não deixa o desânimo te abater, não deixa o inimigo dizer quem você vai ser, aonde você vai chegar e o que você vai fazer. Levanta, você foi chamado para brilhar, resplandece, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É hora de você se erguer desse chão, é hora de você bater no peito e dizer: tem chão para andar, tem caminho para trilhar, tem vitória para vencer e tem propósito de Deus para ser vivido. Deus está dizendo hoje: você vai viver a melhor fase da sua vida. Portanto, hoje não é hora de você ficar analisando o que deu certo, o que deu errado, se está bom, se está ruim, se deu certo para fulano ou não. É hora de você dizer assim: eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, Deus tem plano na minha vida. Portanto, se Ele decretou, Ele vai cumprir. A palavra do Senhor diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a Deus e não faria, falaria a Deus e não cumpriria. Quem falou que você ia vencer, mulher de Deus, homem de Deus, não foi pastor, não foi teu pai, não foi tua mãe, não foi teu irmão. Quem falou que você ia vencer não foi o promotor, não foi o juiz, não foi o padre. Quem falou que você ia vencer não foi o amigo, não foi o parceiro, não foi a esposa, não foi o esposo, não foi o filho, não foi o primo, não foi o tio. Quem falou que você ia vencer não foi nenhum desses, porque se fossem eles, talvez você não venceria, porque a minha palavra em si sozinha, ela não tem poder. Se fosse eu que tivesse dito, ou qualquer um desses que eu citei, talvez você se frustraria e não daria certo. Mas quem falou para você que daria certo, que você prosperaria, que você conseguiria, foi Deus. E quando Ele fala, minha amada, pode se levantar céu, pode se levantar o inferno, pode se levantar a terra, pode se levantar demônio, pode se levantar o anjo, pode se levantar quem for, mas o Senhor, Ele vai concretizar o decreto dEle, querendo ou não, o Senhor, Ele cumpre. O
O Senhor, Ele cumpre, querendo o homem ou não, querendo o diabo ou não, Ele cumpre o que Ele prometeu. Porque a nossa vida não está atrelada ao querer do homem. A sua vida não está atrelada à vontade de ciclano e à vontade de fulano. O próprio Deus disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Eu é quem vou fazer. Quando Moisés chega no deserto junto com as ovelhas que ele estava pastoreando, Moisés chega em uma região do deserto montanhosa. E naquela região montanhosa tem um galho de uma árvore que ele chamava de sarça. Eram galhos secos. E era comum no deserto, calor causticante, o sol de 40 graus, 40 acima, muitas das vezes mais de 40 graus, sol quente, causticante. E era comum eles ver fogo, folhas pegando fogo, galhos de árvore. Aquilo era comum. Mas está Moisés no deserto, pastoreando as ovelhas do seu sogro, as ovelhas de Jétro. E de repente Moisés, ele avista algo que era incomum. A sarça estava pegando fogo. Oxe, pastor, mas o senhor não falou que era comum ele ver folhas, galhos pegando fogo no deserto? Era comum. Mas só que aquela sarça era diferente, porque ela estava com chamas de fogo, mas os galhos não se queimavam. Tinha fogo naquela sarça, mas as folhas permaneciam intactas, o galho permanecia intacto. Não tinha indícios de fogo nos galhos, porque quando um pedaço de galho ou madeira começa a pegar fogo, você vê que aquele galho, aquela madeira, ela tem partes que começam a ficar mais queimada, escuro, preto, por causa do fogo. Porque o fogo vai consumindo a madeira e vai tirando a aparência da madeira. Só que aquela árvore, aquela sarça, ela não perdia o seu aspecto. O fogo estava sobre ela, mas a sarça estava intacta. Moisés vai se aproximando e ele vê algo que ele diz, que ele acha incomum, porque ele diz: tem alguma coisa estranha ali, eu vou me aproximar. E quando Moisés chega, ele ouve a voz de Deus dizendo: tire a sandália dos pés, Moisés, porque o lugar que você está é terra santa. Ele viu uma sarça, mas na verdade era Deus. Ele viu a manifestação de Deus por meio do fogo na sarça. Moisés se joga no chão, cobre o rosto e começa a ouvir a voz de Deus, e Deus dizendo: Moisés, eu te escolhi, eu te chamei para tu ser grande na terra, para tu libertar o povo. Eu quero te enviar para o Egito, para que através da sua vida o povo saia da servidão, saia do jugo de Faraó, para que o povo saia desse ambiente e possa viver uma vida liberta e transformada, Moisés. Então quero enviar você. Ah, mas Senhor, o que eu vou dizer para o povo? Ah, mas eu sou gago, eu sou fugitivo no Egito. Não se preocupe, Moisés, porque o antigo rei já não é mais ele, agora é o filho dele que está reinando, aquele que foi criado junto contigo como teu irmão. Ah, mas Senhor, mas eu sou gago. Não tenha medo, Moisés, porque eu vou enviar Arão para ir contigo, para falar junto contigo. Ah, mas Senhor, eu não sei falar. Não se preocupe, porque eu sou aquele que estou te enviando. E eu vou dizer o que para o povo, Senhor? Diga para o meu povo que o eu sou te enviou.
que eu sou o que sou, Moisés. Diga para o povo: eu sou o que sou. O eu sou te enviou. É para você dizer para eles. Quando eles estiverem com medo, com dúvida, e começarem a questionar quem vai livrar eles, diga a eles: eu sou livramento. Quando eles estiverem com medo, você diga a eles que eu sou a coragem que eles precisam. Quando eles estiverem com fome, você diga a eles: eu sou o pão, eu sou a vida, eu sou alimento. Quando eles estiverem cansados, diga a eles: eu sou fortalecimento. Quando eles estiverem tristes, diga a eles: eu sou consolo. Quando eles estiverem feridos, diga a eles que eu sou a cura. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que você precisa nos momentos que você mais necessita, nas dificuldades que você enfrenta. Eu sou o teu Deus nas horas mais incertas que você mais necessita. Pode ir, Moisés. Eu vou ser contigo para te dar sinais. Eu vou ser contigo para te usar na palavra, nos sinais de prodígios e maravilhas. Pode ir, Moisés. E muitas vezes a gente fica com medo. Será que Deus vai me ajudar? Será que Deus vai ser comigo? E Deus está dizendo hoje: eu tenho coisa grande. O meu tempo está chegando. Quem vai fazer a obra não é eu, não. Não é você. Você é apenas um instrumento que precisa confiar na mão daquele que vai guiar você para viver o projeto. Eu sou um instrumento, você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. E como um instrumento de Deus, a minha posição é apenas deixar Deus me guiar. É apenas deixar Deus me conduzir, deixa Deus me levar para onde Ele projetou, para onde Ele preparou, para onde Ele planejou. Como instrumento de Deus, você precisa acreditar que Papai, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. E Ele sabe o que é melhor para você. Hoje Deus manda dizer assim: se prepare, porque você vai viver milagre. Se prepare, porque hoje você vai viver projeto. Porque Deus vai confirmar. Vai. Deus vai confirmar os planos dEle. Deus vai confirmar os projetos dEle. Deus vai confirmar os propósitos dEle, porque Ele é fiel em tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele é fiel. E eu tenho que fazer o que, pastor? Qual é a minha posição? Qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer diante de tudo isso? 3 coisas você vai precisar fazer primeiro. Descansar no Senhor. Salmo 37:4. Deleita-te no Senhor e descansa nele, porque Ele satisfará o desejo do teu coração. Segunda coisa que Deus quer que você faça hoje é que você repreenda todas as vozes contrárias que vierem aqui no teu ouvido. E quando eu falo vozes, eu falo no contexto geral. Pensamentos, porque às vezes pensamentos, eles são vozes no teu subconsciente do inimigo, porque o diabo, como ele não pode dominar você, ele trabalha no subconsciente. É por isso que muitas vezes Deus fala com a gente e a gente pensa que é coisa da nossa cabeça. Porque muitas vezes a voz de Deus, ela não vem claramente como a voz que você está ouvindo agora, a minha voz. Na maioria das vezes Deus não vai falar de forma direta como eu estou falando com você. Às vezes Deus vai falar no consciente e no subconsciente, no pensamento, na mente.
E às vezes você vai sentir algo, vai pensar em algo que aconteceu, que você viu, que você pensou, que você vai dizer, não, isso é coisa da minha cabeça. E às vezes é Deus falando. Tem hora que o inimigo trabalha no subconsciente para dizer, você não consegue, não vai dar certo, é para você desistir, tá tudo dando errado, você é uma fracassada, tu nasceu para sofrer, tu nasceu para chorar, e só pensamento ruim, é o diabo. E Deus está dizendo hoje, repreenda os conselhos, as palavras que você ouve, o que as pessoas dizem, repreenda hoje. Hoje Deus vai dizer assim, a partir de hoje, repreenda, diga assim, eu repreendo todos os pensamentos, todas as vozes negativas que tentam desfocar o projeto, tentam me tirar do propósito. Repreenda, diga assim, eu repreendo, porque o que vai permanecer de pé na minha vida é a palavra de Deus, porque o que vai me fazer caminhar é a palavra de Deus, porque o que vai me fazer vencer é a palavra de Deus. Repreenda todas as vozes, todos os pensamentos, tudo aquilo que o diabo tentar tramar contra a tua vida hoje, jogue por terra, tire do seu caminho e faça com que você viva tudo aquilo que papai projetou para você viver, guerreira. Você vai viver, você vai alcançar, você vai chegar na onde papai projetou para você. Você vai viver os planos de Deus, os projetos do Senhor. Deus sabe que está difícil para você. Deus sabe que está complicado para você, mas não é só para você não. Enquanto você está aí hoje dizendo, tá difícil, parece que eu só nasci, parece que as coisas são só complicado para mim. Ei, deixa eu dizer uma coisa, enquanto tu está aí, tem alguém enfrentando coisa mais difícil que tu. Tem alguém enfrentando dificuldade maior que tu, rindo, com um sorriso no rosto. Enquanto tu está aí hoje, do outro lado aí, tem alguém que está enfrentando dificuldade com um sorriso no rosto, servindo a Deus e confiando. Então a terceira coisa que você tem que fazer agora é aceitar o propósito de Deus e se alegrar no Senhor. Eu vou me alegrar como, pastor, se está tudo difícil? Deixa eu dizer um segredo para você. João capítulo 16. Jesus está falando com os discípulos e ele diz assim: essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que ele quis dizer com tenham bom ânimo? Ele quis dizer, se alegrem, porque eu venci, para que você também pudesse vencer. No mundo você vai passar por aflição, mas tenha bom ânimo. Pastor, como é que eu vou ter ânimo passando por aflições, por luta? Segurando na mão de Deus. Não é fazendo do seu jeito, é confiando no braço forte do Senhor, é acreditando no braço forte de Deus, é deixando papai conduzir, é deixando Deus guiar, é deixando Deus mostrar o caminho, apontar o propósito, de conduzir para viver tudo que Ele projetou. Pastor, mas como é que eu vou viver o projeto de Deus e me alegrar diante de tudo que está acontecendo? Só deixar Deus cuidar de tudo. Deixa Deus cuidar de tudo. Está difícil hoje, mas amanhã você vai entender que as coisas vão começar a facilitar para você. Está difícil hoje para você, mas amanhã você vai entender que as coisas, Deus, Ele vai começar a fazer dar certo, vai começar a abrir caminho, vai começar a tocar no ambiente, vai começar a trabalhar para que o projeto, para que o propósito dê certo, para que a promessa se concretize, para que o plano aconteça, para que os teus olhos se abram para grandes projetos e vitórias que Ele vai fazer você viver.
Deus tem coisa linda para você viver nessa terra dos viventes. E o Senhor manda dizer assim: eu tenho um milagre. Eu tenho um milagre para você. A Bíblia diz, Evangelho de João, Jesus ele está entrando em uma região em que tinha um tanque. E eles chamavam esse tanque de Tanque de Betesda. Existia um lugar em que eles chamavam de Tanque de Betesda. E nesse tanque, a palavra do Senhor diz que era cercado de pessoas enfermas, em que muitos desciam naquele tanque quando a água se agitava para buscar a sua cura e o seu milagre. E Jesus entra dentro daquele setor onde tinham paralíticos, enfermos, cegos, coxos, aleijados, surdos, mudos, leprosos. Ali era um lugar onde estava cheio de pessoas com doenças em fase terminais, os exclusos da sociedade. Jesus ele passa pelo aquele ambiente chamado Tanque de Betesda e ele dá de cara com um homem que naquele momento é conhecido como o coxo, um aleijado que estava naquele lugar há 38 anos. 38 anos que ele estava ali. É só que Jesus olha para ele e diz assim: ei homem, tu quer ficar são? Tu quer ficar curado? Só que quem estava ali estava limitado à condição do ambiente. Quem estava ali estava limitado àquela situação, fadado a precisar que algo acontecesse, que na verdade era a água ser agitada. Eles acreditavam que quando a água era agitada era um anjo que descia, movia as águas e quando eles entravam eram curados. Eles estavam fadados a isso. Então quando Jesus pergunta: tu quer ser curado? O homem imaginou que Jesus estava falando sobre a água. Mas só que Jesus não estava falando sobre a água do tanque. Jesus estava falando sobre a água que jorra no interior, a água que sai daqui de dentro, porque Ele é a cura. E Jesus pergunta para aquele homem que estava há 38 anos, porque Jesus conhece a tua fase. É 38 anos que alguém estava dizendo: está lá o bichinho. Sempre alguém corre na frente dele. Ele diz: sempre que eu vou, alguém vai na minha frente e toma o meu lugar, me atrapalha, não deixa eu vencer. Sempre que eu vou, tem alguém que vai lá e toma o meu lugar. E Jesus disse: mas eu não estou falando da água. Você crê que você vai ser curado? Ah, Senhor. Então Jesus olha para ele, não pergunta mais, diz: pega a tua cama, toma o teu leito e anda. Ande. Aquele homem ouve o comando de Jesus, pega a cama, toma o leito e sai andando. O que durou 30 anos, com uma palavra, Jesus mudou. O que foi 30 anos de luta, 38 anos de peleja, de batalha, com uma única palavra, tudo foi mudado. Agora imagine aquele homem dizendo assim: meu Deus, eu estava aqui dependendo da água, achando que aquele homem estava falando sobre a água, mas ele estava falando sobre ele. Jesus está dizendo: ei, talvez você esteja limitado hoje. Eu sei da fase, eu sei do momento, eu sei do dia para você viver o milagre. Eu tenho um milagre para você, e o milagre de Deus, ele não se condiciona às circunstâncias.
as pessoas, as limitações que você vive. Esse milagre, ele se condiciona à vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, a vontade de Deus, ela é perfeita, a vontade de Deus, ela é agradável. E Jesus está dizendo hoje: o meu milagre na sua vida vai fazer com que você tome nas mãos aquilo que tem feito você chorar, aquilo que tem feito você lamentar. Deus está dizendo: eu vou colocar nas tuas mãos, porque vai ser sinônimo de vitória, porque vai ser sinônimo da minha bênção. Aquilo que um dia te fez chorar, te fez lamentar, fez você pensar que ia desanimar, que não ia aguentar, vai ser sinônimo de vitória, vai ser sinônimo de conquista, vai ser sinônimo de você dizer assim: eu venci, Jesus me ajudou, Deus me abraçou e me deu uma nova chance. Então se prepara para pegar nas tuas mãos o teu milagre hoje. E aquilo que era dificuldade, tu vai mostrar como sinônimo de vitória. Porque Ele está dizendo hoje: eu toco na tua vida. O primeiro milagre que Deus vai tocar vai ser no teu emocional. Ele está dizendo hoje: eu vou tirar toda a tristeza, toda a incredulidade, todas as feridas que estavam dentro de você, todas as lacunas de palavras contrárias, de frustrações. Eu vou tirar de dentro de você, porque eu tenho um plano de fazer você ser uma pessoa curada, uma pessoa regenerada, uma pessoa que se surpreenda com o que Deus vai fazer. Porque aquilo que era dificuldade para você, Deus vai fazer você segurar nas mãos a ponto de você carregar e utilizar como sinônimo de vitória, para você mostrar para todo mundo ver que aquilo não te prende mais. Muito pelo contrário, aquilo que te prendia vai ser um símbolo na tua vida sobre algo que Deus vai fazer para você correr e alcançar coisas maiores. Deus está dizendo hoje: se prepare para viver um milagre no emocional, porque o que te prendia hoje vai ser um motivo de você saltar de alegria. O que era motivo de choro vai ser motivo de você se alegrar. Hoje Deus te abraça. Deus está dando um abraço em alguém hoje. Você vai sentir. Você vai sentir um abraço de Deus hoje aí onde você se encontra. Você vai sentir o toque de Deus aí onde você se encontra. Você vai sentir a mão de Deus aí onde você está agora. Você vai sentir Deus tocando em você. Você vai sentir o abraço, o amor de Deus, a glória de Deus. Você vai sentir a unção de Deus tocando em você agora. E Jesus manda dizer assim: se prepara, porque o Senhor vai te exaltar. Se prepara, porque o Senhor vai te levantar desse chão e vai fazer você entender que Ele tem plano, Ele tem projeto, Ele tem propósito grande para você chegar na onde Ele projetou. Porque o diabo não afasta, o diabo não impede você de viver o plano. Deus está te abraçando hoje. Sinta a cura. O seu emocional Deus vai curar hoje. E Ele vai proporcionar alegria. Essa dor, esse fardo, essa agonia, esse peso, essa sobrecarga, tudo isso que tem tentado prender o teu emocional, hoje Deus está fazendo um milagre hoje. Você vai sentir uma paz e uma alegria que você nunca sentiu agora. Receba um abraço do Espírito Santo de Deus. O segundo milagre que Deus manda dizer que Ele vai fazer vai ser na família, no setor familiar. Deus está falando com alguém que chegou aqui agora e Ele manda dizer assim: se prepara, porque a tua família vai ser um símbolo de milagre na minha presença. Deus está falando com pessoas que chegaram aqui. Deus está dizendo assim para uma mulher: eu vou tocar nos filhos. Deus está falando com um homem que chegou aqui: eu vou tocar na esposa. Deus está falando com um filho aqui, dizendo assim: eu vou tocar no teu pai, vou tocar na tua mãe. Deus está falando com uma esposa aqui, dizendo assim: eu vou tocar na tua esposa. Deus está falando com uma família aqui, dizendo: eu vou restaurar a família, eu vou trazer a paz.
Deus está falando com alguém dizendo assim: eu vou tirar o vício da cachaça, da droga, da jogatina, vou tirar a prostituição daí de dentro, vou cancelar as palavras, os dedos apontados porque alguém apontava o dedo da esquina de longe, do outro lado da rua, dizendo assim: aquela casa ali é uma casa de derrotado e fracassado, mas a tua casa vai ser um cenário da bênção de Deus, ao ponto de ser uma casa elogiada, em que muitos vão dizer assim: Deus está naquela casa, Deus se faz presente naquele lugar, porque a tua casa vai ser um símbolo de inspiração, de superação, onde muitos vão dizer: se Deus fez a obra lá, eu também quero que Ele faça em mim, na minha casa. Deus está dizendo: eu vou transformar, vou curar, vou salvar e ainda vou trazer prosperidade para esse lar. Muitos vão querer entrar dentro da tua casa para ver de perto o milagre que Deus vai fazer. E eu quero profetizar hoje: restauração, transformação e cura. Deus vai trazer de volta quem saiu de casa. Deus vai colocar no eixo coisas que saíram do lugar. Vai. O segundo milagre na tua casa, e o terceiro milagre Deus manda dizer que é um milagre financeiro. Tem projeto novo, Deus manda dizer, chegando por aí. Tem projeto novo chegando aí, Deus manda dizer. E sabe o que você vai fazer? Deus manda dizer: você não vai fazer nada. Você só vai saber agradecer a partir do momento que Deus começar a fazer. A única coisa que Deus quer que você faça é que você aproveite as portas que vão se abrir, é que você agarre as oportunidades que vão chegar, é que você dê um passo à frente para deixar Deus te conduzir para os projetos dele, porque eu vejo o projeto Deus colocando na tua mão, que vai fazer você crescer e prosperar. Quem dá condição é Deus, quem cria meios, quem abre porta é Deus, quem dá as oportunidades é Deus. Deus manda dizer assim: se prepare, porque um tempo de virada para a tua vida financeira chegou. E eu quero estar apresentando a todos que chegaram aqui. Coloca o nome, coloquem o pedido de oração aqui do lado, que eu quero orar, abençoar e apresentar a vida de cada um em oração. A Bíblia diz: tudo é possível para aquele que crê. Tem gente que não crê no que eu estou falando e eu não julgo. Meu compromisso é orar, é abençoar e fazer o que Deus mandou. Para aqueles que chegaram aqui com o coração aberto, meu propósito é esse: abençoar e orar por vidas. Aqueles que puderem, já deixa um coraçãozinho, joinha, deixa aquele mimo, eu gostei demais. Abra o seu coração, deixa eu orar por você. Pai, o Senhor é santo, o Senhor é lindo, poderoso, e eu quero abençoar, Deus, cada uma dessas vidas, cada coração, papai. Eu quero entregar em tuas mãos, te pedindo hoje, Deus, toca nesse coração, toca nessa casa, abençoa a vida do teu servo, abençoa, Deus, a vida da tua filha. Eu quero entregar cada pedido, cada nome, cada projeto, cada sonho, cada pessoa, cada comentário, cada ente querido que está sendo apresentado, que o Senhor possa colher cada oração, responder segundo a tua vontade e fazer milagre, que o Senhor possa, Senhor, entrar com providência para que essa pessoa veja o teu agir e se surpreenda. Eu profetizo cura, restauração, crescimento, Deus, e proteção para os projetos que o Senhor projetou. Envia os teus anjos, abençoa a casa, abençoa a família hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebe com fé. Deixa aquele joinha, aquele mimo, já mande para mais corações e deixe salvo. Eu vejo você contando um grande testemunho. O seu testemunho vai ser lindo. O seu testemunho vai ser grande nessa terra. Porque Deus manda dizer assim para você, que você vai fazer aquele culto de ação de graça. Então receba no seu coração essa palavra de Deus. O seu testemunho vai deixar muita gente de boca aberta. O seu testemunho, Deus me disse aqui, Samuel, fale para essa pessoa
essa pessoa que foi escolhida para viver promessas, essa pessoa que foi escolhida para viver milagres, que o testemunho dela vai deixar muita gente de boca aberta. Porque Deus falou para mim que quando as pessoas olham para você, elas não dão nada por você. Já foram tantos falatórios acerca da tua vida. Já foram tantas palavras contrárias lançadas contra você. Já foram tantas as vezes que as pessoas se levantaram contra a tua vida para tentar fazer você desanimar, para tentar fazer você desistir, para tentar fazer você desanimar e se frustrar. Foram muitas as palavras que lançaram contra você. E Deus mostrou aqui pelo menos 3 coisas que falaram ao teu respeito. Disseram que você era uma pessoa que não tinha capacidade para nada. Disseram que você nunca chegaria em lugar nenhum. E também falaram que você sonha demais. E alguém disse assim: ela sonha muito alto. Ele sonha muito alto. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Os sonhos que você tem guardado aqui no teu coração, que na verdade são projetos, eles não vêm de você. Os sonhos, eles vêm de Deus. Os sonhos que têm chegado aqui, no teu coração, eles não vêm de você. Eles vêm de Deus. E quem olha para você hoje menosprezando, destacando você como inferior, como incapaz, como alguém que não tem força para nada, nem imagina onde você vai chegar. Alguém olha assim e diz assim: a sonhadora, é sonhador. E tem gente que diz assim: cuidado para não sonhar alto demais, para não tombar e quebrar a cara. Porque não tem um ditado que diz assim: quanto mais alto for, maior a queda. Mas só que Deus não te chamou para cair. Deus te chamou para voar. E Deus está dizendo hoje para alguém que chegou aqui: só espera no tempo de Deus. O salmista disse no Salmo de número 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e Ele me ouviu quando gritei por socorro. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu, me livrou dos meus temores. Quando gritei por socorro, Ele foi lá e me ajudou. Tem que esperar. É como aquela palavra que eu já falei aqui: deleita no Senhor, descansa nele, porque Ele satisfará o desejo do teu coração. Você tem que descansar um pouquinho em Deus e deixar com que Ele conduza você para os testemunhos, porque Deus me diz: o teu testemunho vai ser transbordante. O teu testemunho vai ser surpreendente. O teu testemunho vai ser de arrancar lágrimas naqueles que vão ver você como um símbolo de superação. Porque tem gente que fala de você hoje, tem gente que nega você hoje, tem gente que vira as costas para você hoje, mas vai querer ser igual a você. Quem fala mal de você hoje, quem fala mal de você, amanhã vai querer ser igual a você.
Quem fala mal de você hoje não imagina quem você vai ser amanhã. Aonde você vai chegar? Que projetos você vai viver? Nem imagina o tanto de bênção que você vai alcançar na presença de Deus. Então papai está dizendo hoje, pode descansar este teu coração é na presença de Deus, porque o Senhor está cuidando do projeto, está cuidando do propósito, está cuidando dos sonhos, está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Isaías capítulo de número 43, se eu não me engano, versículo de número 23. Tem uma palavra do Senhor que diz assim no livro do profeta Isaías: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, vão correr e não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fadigar. Por que, pastor, vão fazer isso? Porque estão seguros na palavra de Deus, porque se apoiaram na esperança que traz vida, porque se apoiaram na esperança que não decepciona, que é a esperança de Deus. Você pode se decepcionar com o tempo, você pode se decepcionar com as pessoas, você pode se decepcionar com amigos, mas com Deus você nunca se decepciona, porque às vezes Deus ele pode demorar um pouquinho, na perspectiva da gente, para fazer alguma coisa, mas Deus ele nunca deixa um servo dele na mão. Salmo 37, a Bíblia diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus te chamou para voar, Deus te chamou para chegar longe, como disse o profeta Isaías: vai subir com asas como de águia. Por que, pastor, águia? Porque ele usa o termo águia como referência para o destino e o propósito de Deus na minha vida. Por que é utilizado o termo águia? Porque a águia, ela é um animal, uma ave, e é uma ave que disputa com outras aves. A águia, quando ela quer caçar, ela vê a sua presa a muitos metros. E haja vista que algumas pessoas que entendem sobre o reino animal dizem que a águia ela enxerga a muitos metros, a centenas de metros de distância, o seu alvo, e de longe ela consegue enxergar aquilo que ela pôs como alvo para alcançar. Então Deus, Ele está dizendo: você tem que ter visão sobre aquilo que Deus te chamou para alcançar, sobre os teus objetivos, sobre os teus alvos, porque Deus não te chamou para ficar com a tua visão limitada acerca do ambiente. O teu Deus, Ele não te limita no ambiente que você se encontra, porque às vezes o ambiente é o que te sufoca, e Deus está dizendo: abra a tua visão, porque Deus vai te fazer enxergar longe, além das limitações, além do espaço que te cerca, além da condição que está ao teu redor. Deus vai te fazer enxergar muito mais à frente e adiante, porque é centenas de metros de distância a águia consegue enxergar.
e sabe exatamente o alvo para alcançar. Aí o profeta Isaías diz: vai ser como águia, vai ter asas como de águia, vai voar com asas como de águia. Por que águia? Porque a águia, ela quando pega o seu alvo, ela sobe. E existem outras aves de rapina que vêm atrás da águia para tentar disputar com ela o alimento. E outras aves perseguem a águia para tentar derrubar. Aí o que a águia faz? A águia, ela tem uma capacidade que outras aves não têm, que é subir e voar muito alto. Outras aves vão alcançando, vão chegando atrás da águia, perseguindo ela, mas quando a águia chega a uma certa altitude, as aves que vêm atrás não conseguem subir tão alto. Então elas cansam e elas voltam, elas descem, e a águia continua o seu percurso até chegar numa altitude em que mais nenhuma outra ave consiga alcançá-la. O que eu quero dizer com isso? É que o Senhor vai te fazer chegar tão alto que aqueles que querem te derrubar, aqueles que querem tomar o que é teu, aqueles que querem te prejudicar, não vão conseguir te alcançar, porque não vão conseguir chegar na zona em que Deus preparou para você chegar. Porque vai ter uma zona em que Deus vai dizer assim: essa zona aqui é uma zona de proteção que Deus preparou para você entrar, e outros não vão conseguir. Por quê? Porque não tem a mesma capacidade que você, porque não tem a mesma proporção de força que Deus vai te conferir, porque não tem o mesmo propósito, porque não tem o mesmo projeto. E aquele que não tem visão como a tua, aquele que não tem asas como você, aquele que não tem projeto como você, mas tenta te perseguir, te derrubar e tirar o que é teu, não vai ter força, capacidade, e não vai conseguir chegar aonde você vai chegar. Aí ele diz: vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fadigar. Por quê, pastor? Porque tu vai chegar em uma proporção na caminhada tão longe, que tem gente que vai ver você correndo, vai se cansar e vai fugir da linha de visão de muita gente. Tem gente que vai tentar te visar, tem gente que vai tentar enxergar você, e você vai estar tão longe que vai fugir da linha de visão de muita gente. Vai sair da visão de muita gente com relação a pessoas que te perseguem. Se prepare para trilhar um caminho de vitória. Eu quero orar por todos que chegaram aqui, que estão aqui desde o começo da mensagem. Você vai fazer o seguinte: pare um pouquinho agora o que você está fazendo. Você vai colocar aqui do lado o teu nome, você vai colocar o teu pedido de oração aqui do lado. Coloque o seu nome, coloque o seu pedido de oração, que eu quero estar orando por você. Eu quero orar pela tua casa. A palavra do Senhor diz assim: tudo é possível para aquele que crê. Tem gente que não crê, eu não julgo. Os incrédulos, eles não ouvem, não vivem, porque a própria palavra diz que aquele que despreza a bênção se apartará. Mas eu estou falando com escolhidos de Deus. Eu estou falando com escolhidos de Deus. Com alguém aqui que chegou aqui com um coração preparado por Deus, com alguém que foi escolhido pelos céus para viver milagre. E Deus está dizendo hoje para você: se prepare, porque você vai viver milagre. Se prepare, porque você vai viver projeto. Se prepare, porque você vai viver o meu propósito. Uribicalabandaragassuribicalachai. Se prepare, porque tu vai viver tanta coisa linda, tanta coisa grande, que tu vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e vai dizer assim: meu Deus, o que é isso? Como é que pode eu estar vivendo tanta coisa? Como é que pode eu estar alcançando tanta coisa? O que é isso, meu Deus? E Deus vai dizer: é o meu projeto, é o meu milagre, é a minha bênção, é a minha vitória. Se prepara, porque tem chão, tem bênção, tem propósito, tem dupla honra, tem vitória. Se prepara.
Se prepara para dar a volta por cima. Escute com muita atenção. O teu testemunho vai deixar muita gente de boca aberta. Se prepare para contar o testemunho. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você crê que Deus ele vai te levar para um lugar de testemunho lindo? Que o teu testemunho vai ser surpreendente? Então confirma aqui do lado, digita aí no comentário: pastor, eu creio. Eu creio que o meu testemunho vai ser lindo. Eu creio que eu vou dar a volta por cima. Então salve essa mensagem, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Tu vai voltar aqui para dizer assim: Deus confirmou tudo que o Senhor falou. Eu vejo você voltando aqui nesse vídeo, escrevendo aqui: tudo que Deus falou aconteceu. Tu vai ser um símbolo de inspiração. Eu quero declarar hoje. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Você vai ser um símbolo de superação. Você vai ser um símbolo de inspiração para muitas vidas. Você vai ser um símbolo na presença de Deus, em que muita gente vai dizer assim: verdadeiramente Deus é na vida dela. Verdadeiramente Deus é na vida dele. Verdadeiramente Deus cumpriu, Deus realizou, Deus fez acontecer. Deus tem projeto grande na vida dele. Deus tem projeto grande na vida dela. Verdadeiramente Deus é na vida dela. Deus é na vida dele. Eita Deus, tremelebadaias, iricalamandaragassai. Deus está falando contigo hoje. Ele está dizendo assim: se prepara, porque tem muita coisa para tu viver. Tem muito chão para tu andar. Tem muita vitória para tu alcançar. Tem muita bênção para tu dizer assim: Deus me ajudou. Deus me auxiliou. Deus me capacitou. Eita Deus lindo. Deus grande. Deus forte. Deus poderoso. Tem muita coisa que Deus vai fazer você viver a partir de hoje. As pedras que lançarem no meio do caminho não vão parar você. Salmo 91 diz assim: Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito, para te guardar e para te livrar, para que não tropeces em nenhuma pedra no caminho. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou protegendo a tua caminhada comigo. Tem gente que diz: vamos ver em que vai dar o sonho dele. Vamos ver até onde essa sonhadora vai chegar. Porque se tem alguém que tem sonho, esse alguém é você. Se tem alguém que tem projeto, esse alguém é você. Se tem alguém que tem promessa de Deus, esse alguém é você. Se tem alguém que foi chamado para algo grande, esse alguém é você. Lembra de José? Capítulo 37 de Gênesis, 37 e 38 em diante. Gênesis vai narrar uma história de um homem chamado Jacó, que tem 13 filhos, 12 filhos homens e uma filha mulher. A palavra do Senhor vai narrar a história de Jacó. E José era o primeiro filho de Rebeca. E Benjamim era o segundo filho de Rebeca. Só que José, dentre todos os irmãos, era considerado o filho mais novo antes de Benjamim. Era um dos filhos mais amados de Jacó. Quando José está completando ali seus 13 para 14 anos, a Bíblia diz que Deus começa a dar sonhos para José. Aí Deus dá um sonho para José. E nesse sonho, o primeiro sonho que ele tem,
Ele está no campo com seus irmãos arrancando feixes. E José, ele junta um monte de feixe e ele narra que os seus feixes ficam em pé. E os feixes dos seus irmãos se curvam diante dos feixes de José. José fica feliz com aquilo. Todo desengonçado, despreocupado da vida, achando que o sonho dele iria alegrar os irmãos, ele vai até os irmãos para contar o sonho, dizendo assim: irmãos, eu tive um sonho com vocês. E nesse sonho a gente sonhou, quer dizer, a gente estava nesse sonho que eu sonhei, e que todos nós estávamos arrancando feixes, e o meu feixe, os meus ficaram em pé, os de vocês se curvaram diante dos meus. Logo os irmãos entenderam. Como assim, José? Que sonho é esse? Tu está querendo dizer que a gente vai te servir, que a gente vai se prostrar diante de ti, que a gente vai se submeter a ti, José? Só que José, ele não estava entendendo o verdadeiro significado do sonho, de que Deus estava mostrando para ele que ele seria grande entre os seus familiares. Outra noite José está dormindo e ele tem outro sonho, e a Bíblia narra que José, ele sonha que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Em uma certa feita está todo mundo jantando, está Jacó, está Lia, está as servas de Lia, está os seus filhos, está todo mundo sentado na mesa, comendo, e de repente José diz: deixa eu contar um sonho. Aí os irmãos já olham para um canto, olham para o outro e dizem assim: lá vem. Papai, eu tenho um sonho para contar. Aí Jacó, todo ingênuo, diz: pode contar, meu filho, conta o seu sonho. Aí José, ele olha para Jacó, olha para os irmãos e diz: eu tive um sonho que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Aí Jacó olha para ele e diz: que danado de sonho é esse, José? Tu está querendo dizer que eu, a tua mãe e teus irmãos vamos nos curvar diante de ti? Tu toma cuidado. Jacó repreende ele, dá uma lição de moral a José e diz: toma cuidado com esse sonho e a forma como tu vai contar, José. E José fica com sonho. Aquilo fica no coração de José a ponto dele nunca esquecer, porque ele sabia que aquele sonho significava algo. E você tem sonho. Só que Jacó era amado. Jacó tinha uma túnica diferente. Jacó tinha o coração do pai. Jacó tinha o coração de Deus. E um dia a palavra do Senhor disse que Jacó lhe chama José e diz assim: José, os teus irmãos estão alimentando as ovelhas em um pasto que fica logo adiante, em uma distância tal, em região tal. Vai lá, leve esse mantimento para os seus irmãos e vigia eles, veja o que ele está fazendo e volta e me traz a notícia. Aí José vai. Quando José está chegando na região em que seus irmãos estão, os irmãos avistam José de longe e dizem: ah lá veio o tal sonhador, veio para olhar a nossa vida e depois entregar os podres para papai. Vamos acabar com a vida dele agora, vamos ver o que vai dar o sonho dele. Vamos ver se o sonho dele vai servir para alguma coisa agora. Aí quando José se aproxima, os irmãos agarram José pela túnica, puxa José, arranca a túnica, rasga a túnica de José, maltrata José ali, joga ele dentro do poço, e todos ficam ali planejando e combinando o que iriam fazer com José. A palavra do Senhor diz que um dos irmãos, Rúben, ele não concorda com o que está acontecendo. Ele sai para tentar fazer alguma coisa. Enquanto isso, os irmãos estão ali planejando para ver o que vai acontecer com José. E a Bíblia diz
que enquanto eles estavam planejando, conversando o que eles iriam fazer com José, porque alguns queriam acabar com a vida dele, ia passando uma caravana de mercadores chamado ismaelitas. Uma caravana de ismaelitas que eram mercadores. Compravam escravos, vendiam escravos e outros tipos de mercadoria. Aí alguém tem uma brilhante ideia. Não vamos não acabar com a vida do irmão, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele vivo, mas para tirar ele do nosso caminho, para tirar esse sonhador do nosso meio, vamos vender ele. Aí eles chamam a caravana, olham para o mercador e dizem assim: a gente tem aqui um escravo, mas não ligue para ele não, porque ele acha que é nosso irmão, que ele vai vir com as ideias meio tortas, mas a gente está aqui para entregar ele na tua mão. Você compra esse escravo por quanto? 20 moedas de prata. O mercador pede pelo escravo. Aí eles pegam José, o tratam como escravo, colocam na mão do mercador e vendem o próprio irmão por 20 moedas de prata. É isso mesmo que você está ouvindo. 20 moedas de prata. Os mercadores ismaelitas pegam José e o levam direto para o Egito, onde eles vão vender José. A Bíblia diz que Potifar, ele está nesse meio aí, que é mais considerado como uma feira de escravos. E Potifar, ele olha para José e diz que quer comprar José e leva ele para casa. E José se torna servo de Potifar, dentro da casa de Potifar. Só que como se não bastasse ele ser vendido, ser jogado no poço, ser humilhado, ser espancado pelos irmãos, ser destratado, ser colocado na mão de estranhos que José nunca viu. Dentro da casa de Potifar ele é acusado de um crime que ele não cometeu, porque a esposa de Potifar o acusou de tentar fazer algo contra a vida dela. Potifar fica furioso, acredita na esposa e pega José e joga ele dentro do calabouço do palácio. E a história é essa. José passa mais ou menos de 14 a 15 anos sendo escravo, condenado, culpado por um crime que não cometeu, comendo o pão que o diabo amassou, sendo tratado como lixo, esquecido pelos irmãos, abandonado por todos, mas só tinha Deus e o sonho. Talvez é isso que você só tenha hoje. Talvez você só tenha o teu sonho e o teu Deus, e uma esperança de que Deus ele vai fazer alguma coisa. Talvez só seja isso que você tenha hoje. É Deus, o sonho e a esperança de que Deus vai fazer alguma coisa hoje. Talvez só seja isso que você tenha nas tuas mãos. O teu sonho, o teu Deus e a esperança. Só que lembra que Deus tinha falado com José em sonho sobre o sol, a lua, as estrelas, sobre os feixes. Quando José completa 30 anos, Deus coloca José dentro do palácio para interpretar o sonho de Faraó, que estava ali atormentado, querendo entender o que significava aquele sonho. Tá todo mundo atônito, porque ninguém sabia interpretar o sonho de Faraó. Faraó, ele chama José. José se apresenta e Faraó conta para ele: eu sonhei, José, que do rio saíam 7 vacas gordas, e do mesmo rio Nilo saíam 7 vacas magras, raquíticas, feias. E as 7 vacas magras, raquíticas, devoravam as 7 vacas gordas, de forma que as 7 vacas magras permaneciam mais feias ainda. Quanto elas mais devoravam as vacas gordas, mais feias elas permaneciam. Aí ele diz: eu tive outro sonho, que
que do mesmo pé nasciam 7 espigas bonitas, formosas, e outras 7 espigas feias e secas. E as 7 espigas secas devoravam as 7 espigas formosas e cheias, de forma que as 7 espigas secas permaneciam mais feias ainda. A José interpreta o sonho de Faraó. E aquele sonho, ele diz que representava 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Que Deus estava mostrando para ele que os próximos 7 anos seriam de muita abundância na terra, mas que quando chegasse os 7 anos de escassez, toda aquela fartura seria esquecida. E os anos de escassez seriam piores mais ainda, porque a fartura que tinha, ninguém se lembraria quando os anos de fome chegassem, a ponto de muita gente perecer em toda a terra, tanto no Egito como em todo o mundo. A José disse: vocês têm que ter uma estratégia administrativa. Escolha um homem ajuizado, um sábio, de confiança do rei. Coloque ele como superintendente para que possa colher a 4ª parte do trigo, para que possa arrancar, para que possa deixar reservado nos celeiros, para que quando passar os anos de abundância e chegar os anos de fome, aquela colheita que foi ali reservada, que foi armazenada, seja utilizada para os anos de fome que se seguirão. E assim será alimentado toda a terra do Egito e as regiões que virão buscar refúgio no Egito. E tanto o Egito terá fartura, quanto enriquecerá mais ainda com os mercadores que virão de fora para comprar no Egito, porque o Egito será símbolo de refúgio para toda a terra. E José, naquele mesmo dia, é nomeado governador. Naquele mesmo dia, 15 anos, pastor. Ah, pastor, mas durou muito tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa: mais vai ser o tempo de bênção na tua vida do que o tempo de prova. O tempo de prova, o tempo de crise não determinará aquilo que você vai viver. Talvez você esteja dizendo hoje: eu já passei por anos de aperto, é anos que eu estou sofrendo, é anos que eu estou vivendo nessa crise, nessa sequidão. E Deus está dizendo: se prepare, porque você vai viver uma fase em que você vai entender que tudo fazia parte de um grande propósito. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos, porém, isso, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Todos os planos de Deus, eles têm um projeto específico. Para José, Deus queria o colocar no Egito, e ele utilizou as mãos dos irmãos para colocar José no Egito, para que no horário certo, no momento certo, José pudesse se apresentar e Deus usasse ele para mudar todo o percurso do Egito. A ponto de anos na frente, José está com 30 anos diante de Faraó, mas 10 anos depois, os irmãos de José chegam no Egito. José está ali aproximadamente os seus 39 para 40 anos. A terra está padecendo, a terra está passando fome. Aí chegam os irmãos de José no Egito, e José vê os irmãos, e se cumpre o que José sonhou: os feixes, o sol e a lua e as estrelas. Se cumpre o que José sonhou. José estava grande e os irmãos estavam pequenos. José estava de pé e os irmãos estavam se prostrando. José estava como governador de toda a terra, e o seu pai, a sua madrasta e os seus irmãos estavam dependendo de José naquele momento. Aqueles que disseram: vamos ver até onde vai o sonho dele, foram aqueles que precisavam do sonho de José. Foram aqueles que dependeram do sonho de José. Tem gente que hoje depende que o teu sonho se concretize. Tem gente que precisa que você viva os teus sonhos.
Porque lá na frente, aquilo que Deus vai cumprir vai servir de base para que você ajude outras pessoas. Tem gente que vai correr atrás de você, vai pedir perdão, vai pedir tua ajuda, vai pedir consolo, vai pedir conselho, vai pedir abrigo em você. Tu vai prosperar tanto, vai crescer tanto, que tem gente que vai pedir oportunidades a você. E Deus está dizendo hoje: não desista não dos teus sonhos, não desista não dos teus planos, não desista das tuas promessas. Eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, eu sei que tem sido dias maus, que as noites têm sido longas, mas Deus está dizendo: vai valer a pena, porque quando você chega lá, você vai dizer assim: valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada humilhação, cada choro, cada noite, cada traição, cada decepção, cada frustração. Salmo de número 30, o choro dura uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. É uma fase. Jó chegou a dizer, capítulo 42, verso 2: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ó, eu estou todo arrepiado. Jó chegou a dizer, aquele que foi um símbolo de sofrimento na terra, foi aquele que chegou a dizer: os planos de Deus não podem ser frustrados, porque Ele pode tudo. Deus está dizendo hoje: os planos de Deus se concretizarão na sua vida. Os sonhos de Deus se concretizarão na sua casa. Os projetos de Deus se realizarão na sua vida. Deus está falando hoje. Mas você não pode deixar o inimigo cegar a tua visão. Você não pode deixar o inimigo fazer você olhar para o tamanho da dificuldade, para o tamanho do problema, porque o que importa não é o tamanho do problema, da dificuldade. O que importa é o tamanho do poder do Deus que você serve. Tem um ditado que a gente costuma dizer assim: não diga para o seu Deus o tamanho do seu problema, diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Porque às vezes a gente vai para oração, dobra o joelho e diz assim: a Deus, a minha luta é tão grande, eu estou enfrentando uma dificuldade tão grande, Deus. Tem um momento que a gente chega na presença de Deus e diz assim: Deus, eu estou passando uma prova tão grande, é um problema tão grande no casamento, é uma luta tão grande, é uma dificuldade tão grande. E muitas vezes Deus fica só escutando, dizendo assim: como é que é a história, querida? Como é que é a história, meu filho? E quem disse para você que Deus quer saber o tamanho do seu problema? Oxe, pastor, como assim? Deus não quer saber o tamanho? Não, porque o seu problema, ele pode ser difícil para você, mas para Deus, Ele não conhece dificuldade. O seu problema pode ser grande para você, mas para Deus é pequenininho. É como se você estivesse exaltando o seu problema diante de Deus. Então quando você for para Deus, você diz assim: Deus, o Senhor é maior que esse problema. Eu tenho passado por problemas e eu sei que são pequenos comparado com o teu poder. Eu sei que o Senhor tem todo o poder, o Senhor é grande diante das minhas dificuldades, que não são nada para o Senhor. A partir de hoje, quando você for para a presença de Deus, faça isso. Você dobra o joelho, começa a falar com Deus, dizendo assim: Deus, o Senhor é maior que os meus problemas. E quando a dificuldade chegar, você diz assim: ó, porta fechada, crise financeira,
depressão, ansiedade, ei, divórcio, ei, ansiedade, dor no peito, aperto, problema de ansiedade, problema de depressão. Você olhe para as dificuldades e diga assim: o meu Deus é maior do que você, o meu Deus é poderoso. E Deus manda dizer assim: se prepare para viver a realização dos sonhos, porque o Senhor me disse aqui, tu vai ser uma pessoa muito respeitada. Deus me mostra Ele te colocando hoje em uma cadeira. Deus está dizendo: se prepare, porque você vai sentar em uma cadeira. Se prepare, porque você vai sentar em uma cadeira de vitória. Você vai sentar em uma cadeira de dupla honra. Você vai sentar em uma cadeira de conquista. E tem gente que vai olhar para você de longe e vai dizer assim: ela venceu, ele venceu. Deus me mostra hoje você sentando numa cadeira de dupla honra. Se prepare para sentar na cadeira em que Deus te colocará. Eu vejo você com caneta na mão. E eu vejo muitas pessoas indo ao teu encontro dizendo assim: me dê uma oportunidade. E eu vejo você assinando papéis, documentos, carimbando, assinando contratos de pessoas que dependerão de você. Se prepare para ser próspera, para enriquecer, para viver projeto, porque Deus te colocará em lugares de administração, em que você vai gerenciar e administrar coisas grandes. Tu vai ser respeitado na família, no bairro, na parentela, em todos os lugares. O teu nome vai ser citado como alguém que deu a volta por cima e prosperou. Eu quero orar por você hoje. Coloca o teu nome, coloca o pedido de oração, que eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: tudo é possível. Se credes, verás a glória de Deus. Quem não colocou o nome ainda presente, clica no joinha no coração, deixa aquele mimo, eu gostei demais, e abre o teu coração. Eu quero que você una a sua fé com a minha hoje. Una a sua fé com a minha agora. Pai, eu quero entregar a vida do teu servo, do teu filho e da tua filha, Senhor, em tuas mãos. E eu quero te pedir hoje que o Senhor possa abençoar, guardar e livrar, Senhor, esta pessoa de todo mal. Deus, eu te peço em nome de Jesus, papai, abençoa o teu filho, abençoa a tua serva e faz com que vivam todos os projetos. Faz com que eles vivam todos os teus planos, os milagres, as bênçãos que o Senhor projetou, Deus, que possa chegar, que possa acontecer, Senhor, que possa descer sobre a casa dela, a casa dele, Senhor, todos os projetos de Deus, porque assim eu creio que o teu filho vai viver milagre, que a tua filha vai viver promessa, pois hoje eu profetizo sonhos, realizações de sonhos, crescimento, prosperidade, proteção, livramento, bênção, Deus, meu Deus, milagre e cumprimento de promessa. Eu declaro hoje proteção, livramento e que a tua mão surpreenderá. Então Deus, toma a frente de cada pessoa, cada pedido, cada sonho, responde segundo o teu querer, faz milagre e surpreende, em nome de Jesus. Salva essa mensagem, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Deixa aquele joinha, aquele mimo, já mande para mais corações, se inscreva, ativa o sininho e me siga. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.